Aleluia. Bom dia, igreja. Vamos fazer de quanto que estamos de noite, já acordado, com um dia bem bacana. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Glórias a Deus pela tua vida. Queria ver, se possível, o pessoal vir um pouquinho mais para frente, para nós ficar mais próximo. Pode ser? Glória a Deus. Vamos colocar de pé na presença de Deus. Tá, consegue colocar para nós Atos 2? Aleluia. Já está no telão, Tar? Tá lá, Gué? Diz assim: havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo. Fala assim: cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Glória a Deus. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vejo a glória do Senhor na sua vida nessa manhã. Amém? Glória a Deus. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. E os homens vão declarar amém agora, nesse momento, os homens. Eu vejo a glória, os homens. Eu vejo a glória, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor. Agora olha as mulheres, que coisa linda, ó. Levante as mãos, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Que eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus que diz que onde tem dois ou mais reunidos, Ele se faz presente, amém? O Senhor, Ele está aqui, aleluia.
tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E as vozes declaram: só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só as vozes da igreja. Só e fazer seu nome estamos nós aqui. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Comece a falar palavras de adoração ao Senhor. Feche seus olhos. Glórias a ti, Deus.
Santo, 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 santo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus
As vozes declaram: incomparáveis. E aclame ao Senhor. Poder, majestade. Ao som de seu alegre te louvo por Deus. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. 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 Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda, glorifique a Ele. Incomparáveis são as promessas dEle para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele se faz presente, amém? Louvado seja Deus. Obrigada, louvor. Bom dia, amada igreja do Senhor, paz seja com todos vocês. É um privilégio estar na casa do Pai, para aclamar o nome daquele que é santo, poderoso, verdadeiro, maravilhoso. E Ele vai falar com você, Ele vai ministrar, porque Ele está aqui, amém? Nós estamos encerrando quase, né? Hoje é o penúltimo culto da conferência Encontro com Deus. Né? É um tempo maravilhoso, está sendo um tempo poderoso, Deus tem trabalhado e a gente tem encontrado o Senhor, amém? Quem está com a expectativa de falar com o Senhor, de encontrar com Ele? E quando nós encontramos com Ele, não tem como ter a vida da mesma maneira, nossa vida é transformada, amém? E aonde há a presença de Deus, há a alegria, a festa, a júbilo, a dança. Com vocês, os laranjinhas! Diga para o seu irmão, quando você manda o louvor para cima, Deus manda a glória dele para baixo. Então começa a louvar o Senhor, começa a louvar o Senhor. Sobe o meu louvor. Tira o pé do chão e adore ao Senhor. Cante. Sobe, 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 meu louvor. Essa é tua voz.
Pode se assentar. Glória a Deus, quero chamar o bispo. Já deu para esquentar aí, né? O pessoal sabe a coreografia, eu sei que a criançada estava esperando por essa música aí. Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Pedi para o Kids acompanhar a Isa lá atrás, né? Hoje tem uma aulinha toda especial para eles, da mensagem desta manhã. Essa manhã nós continuamos falando de encontro com Deus. E vamos estar falando a respeito de salvação. Salvação é a base, né, da vida do cristão. Primeiro acontecimento que tem que acontecer na nossa vida é através de uma mudança nós termos a salvação. E no domingo passado eu falava aqui, obrigado, Ilhão, dança, canta, apoia, grita, ei, glória a Deus. Falava no domingo passado, queridos, que muitas pessoas têm encontros com Deus e não têm a sua vida transformada. E foi dado, né, direções para que você possa ter a tua vida transformada. Porque eu ter um encontro com Deus, isso não muda nada a minha vida. E nesta manhã eu gostaria de falar a respeito de salvação. O tema qual foi dado para nós, você pode abrir a tua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 31. Acharam? Creio que já está aqui na televisão também, né? Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou ler novamente, preste bem atenção. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor venha agir com bondade sobre as nossas vidas nesta manhã. Fala conosco, Pai, segundo a tua vontade, ministra o nosso coração, Senhor. Deus, que a tua palavra venha trazer, Senhor, o propósito a qual ela tem na nossa vida, na vida de cada um que aqui está, Pai. Que cada um nesta manhã possa receber uma porção da tua palavra, do teu querer para as nossas vidas, no nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. Fala conosco, ministra o teu propósito e o teu amor sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema, né? Encontro com Deus e hoje salvação. E quando eu fui dar uma estudada nessa palavra, essa passagem é uma passagem bem conhecida da Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, do louvor que se transformou num terremoto. Mas eu queria fazer com você um panorama por esse capítulo 16 do livro de Atos, para que você conhecesse um pouco mais o texto, para que nós possamos finalizar com essa palavra do verso 31. E queridos, é tão precioso o capítulo 16
do livro de Atos, como todo livro da Bíblia, como todo capítulo, todo versículo da Bíblia é especial, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que Deus tem para falar conosco é tremendo, é maravilhoso. Mas o capítulo 16 de Atos, ele não fala apenas do encontro desse carcereiro com Deus, mas ele fala de pelo menos mais 3 encontros. De pessoas que tiveram as suas vidas transformadas ao se encontrarem com Deus. Através da vida de Paulo, que era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ao ponto de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu gostaria de decorrer com você desde o início do capítulo, só para nós entendermos, eu vou ser o máximo breve possível, o mais breve possível, mas os 3 pontos da mensagem vai finalizar nos últimos versículos ali, o 29, o 30 e o 31. Mas o início do capítulo 16, do verso de Atos, Paulo, com o intuito de sair, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, junto com Silas, o seu companheiro de viagem era Barnabé, porém ele na saída para o início dessa carta, no início dessa viagem missionária, ele tem um atrito com Barnabé, por causa de João Marcos, que estava desligado, que ia junto com eles, né? Ele ia sair junto nessa viagem, porém João Marcos, na primeira viagem, por algum motivo, não tinha ido. Então Paulo disse que não estava confiável em ir com João Marcos. Isso fez com que João Marcos fosse para outro lugar, para Barnabé, e Paulo então sai com Silas, porém ele tem um encontro com um jovem chamado Timóteo. No início do capítulo 16, antes do início da viagem, Timóteo já tem um encontro com Deus através da vida de Paulo. Só para conhecimento, queridos. Timóteo era filho de uma judia e o pai era grego. E como os costumes religiosos, né, o filho seguia o pai. Paulo, por causa daquilo que as pessoas poderiam falar, faz a circuncisão de Timóteo, já homem, jovem. E a partir então desse momento, Timóteo começa uma caminhada com Paulo e Silas em uma viagem missionária. E a Bíblia diz que eles saem então, passam por Derbe, por Listra. E o propósito de Paulo, queridos, era fazer uma viagem missionária destinada à Ásia. Porém, o Espírito Santo fala a Paulo, não, vocês não vão para a Ásia. O Espírito Santo impediu Paulo, queridos, de ir para o lugar ao qual ele queria. Olha como Deus é tremendo, olha como você está debaixo da vontade de Deus. É Ele que vai direcionar o que você vai fazer, como você vai fazer, se eu vou abrir cela, se eu não vou abrir, se eu vou pregar, se eu não vou, o que eu vou fazer. É o Espírito Santo de Deus que direciona um homem e uma mulher de Deus. E a Bíblia diz que por 2 vezes o Espírito Santo falou, não, Paulo, você não vai para essa direção. Você vai para Macedônia. E sabe o que é interessante, queridos, desta carta, do capítulo 16 de Atos? Que ele vai dar início à igreja de Filipenses. É nessa passagem, porque daí, quando a Bíblia fala para ele, passa daqui para Macedônia, o Espírito Santo fala para ele, passa daqui para Macedônia, a Bíblia diz que ele vai para Filipos. E lá se inicia a igreja de Filipenses. E quando Paulo chega lá, ele começa a ir orar com Silas, com Timóteo, num lugar próximo a um rio, e diz que lá tinha uma reunião de oração, e uma mulher chamada Lídia,
ouve a mensagem de Deus, se converte. A Bíblia diz que Lídia era vendedora de púrpura. Possivelmente uma mulher muito bem sucedida, porque era algo que as pessoas que mexiam com esse tipo de tecido, púrpura, eram pessoas ricas, empresárias bem sucedidas. Mas ela ouve a palavra de Deus e ela tem um encontro com Jesus. O segundo encontro desse capítulo 16, então, Lídia. Versículo 14 fala isso. E a Bíblia diz que ela ouve a palavra, ela tem um encontro com Deus, ela leva Paulo e os discípulos de Paulo juntos para sua casa. Ela fala para ele: se você achar graça diante de mim, entre na minha casa. E a Bíblia diz que ela e a família dela são batizados. E a partir daquele momento, Paulo entra naquela casa. E queridos, que coisa tremenda quando alguém abre a sua casa para o Evangelho do Senhor Jesus. Como é poderoso, nós não temos ideia. Como é poderoso quando alguém abre a sua casa para o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher abriu a sua casa, queridos. E ali começa então a primeira igreja, aberta por Paulo, da Europa, em Filipos. A igreja de Filipenses, ela começa na célula, numa reunião do lar, na casa de Lídia. No final eu vou mostrar para vocês o porquê que eu creio que essa igreja começou ali. A Bíblia nos mostra. Irmãos, então, como é maravilhoso quando nós abrimos as portas da nossa casa para o Evangelho ser pregado. Irmãos, olha a fé, o temor daquela mulher, irmãos. Ela falou: se vocês acharem graça diante de mim, entrem no meu lar. Hoje em dia a gente tem que implorar, pedir: abra a tua casa, meu irmão, que lá seja um ponto de pregação, que lá seja um lugar onde o Evangelho vai ser pregado, que lá seja uma célula. Assim as igrejas eram abertas. Pessoas que tinham um encontro com Deus verdadeiro, pessoas apaixonadas pelo Evangelho, abriam as suas casas e ali começava-se então um ponto de pregação do Evangelho. A igreja de Filipenses, uma igreja exemplo. Eu quero aqui desafiar você a ler o livro de Filipenses, estudar o livro de Filipenses. Uma igreja onde tinha alegria. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Filipenses 4:6 fala em não andar ansioso, mas que todas as tuas petições, todas as tuas orações, chegue diante de Deus com oração de súplica. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar, é fiel para cumprir o seu propósito no Senhor. Um livro que fala de alegria, um livro que fala de oração, um livro que fala sobre a segunda vinda de Jesus, um livro que nos dá garantia. Da vida eterna. E queridos, essa igreja começou por causa de uma mulher que teve um encontro com Jesus nesse capítulo e abriu a sua casa. E como não mencionar isso? E um terceiro encontro, antes da gente entrarmos no tema. A Bíblia diz que eles iam orar sempre, num determinado lugar. E eles passavam por uma jovem que era uma adivinha. Ela fazia para o seu dono, para o seu senhor, com que ele ganhasse dinheiro através das suas adivinhações. Mas a Bíblia diz que aquilo eram demônios. Isso está no versículo 18, queridos. Depois você pode acompanhar. A Bíblia diz, queridos, que
Eram demônios que faziam com que ela adivinhasse, com que ela trouxesse então lucros aos seus senhores. Mas um dia Paulo para aquela mulher, expulsa aqueles demônios no nome do Senhor Jesus. Irmãos, não existe como termos encontro com Deus e não sermos libertos de demônios que nos aprisionam, que de alguma maneira nos tornam escravos de Satanás. Aquela mulher, ao ter um encontro com o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ela foi liberta. Ela foi liberta no mesmo momento. Queridos, a Bíblia não fala da conversão dela, a Bíblia não fala se ela foi laranjinha da igreja de Filipe, se ela foi para a célula da casa de Lídia. A Bíblia não fala da conversão dessa mulher, mas eu tenho certeza que uma pessoa que é atormentada por demônios e tem um encontro com Deus e é liberta, ela vai com certeza querer viver a sua vida para louvar o nome do Senhor, como o gadareno que nós falamos aqui alguns finais de semanas atrás. A partir do momento que ele foi liberto, Jesus está saindo de Gadara, ele tenta entrar no barco, Jesus fala: não, fica aqui e testemunha, vai testemunhar. E aquele homem então começou com o seu testemunho pregar o evangelho. Deus nos liberta, Deus quer que tenhamos um encontro com Ele, para que o nosso testemunho venha alcançar muitas vidas, para que o nosso testemunho venha transformar a nossa família, para que o nosso testemunho venha fazer a diferença aonde nós estivermos. Irmãos, pregue o tempo todo, se for preciso, fale. Se for preciso, abra a boca. Mas pregue o tempo todo com as tuas atitudes, pregue o tempo todo com quem você é. Liberta, transformada. Porém, essa vitória, como quase sempre que fazemos algo bom para o reino de Deus, o mundo se levanta. E a mulher foi liberta, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos. O verso 19, do capítulo 16, fala que os soldados pegaram ele e levaram eles em praça pública, surraram eles, tiraram as suas vestes e os açoitaram. Sabe, queridos, às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas que fazem, porque somos cristãos. Às vezes a gente reclama porque um vizinho fala mal de crente, ou porque o outro olha de cara feia, ou porque o outro isso, ou o outro aquilo. Tem aqueles que levantam o som alto só para provocar. Tem aqueles que fazem alguma coisa só para ver se você é crente mesmo. Tem aquele que só falta dar na tua cara para ver se você vai virar o outro lado. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é nada. Eu quero dizer para vocês que isso não é nada. Homens de Deus, para que hoje nós estivéssemos ouvindo esse evangelho, foram açoitados, foram surrados em praça pública. Só para que pessoas como eu e você tivessem um encontro com Jesus, um encontro com Deus. E o que nós estamos fazendo para que a próxima geração também tenha esse encontro, também tenha essa oportunidade? Glória a Deus, queridos, por você que está aqui. Glória a Deus pela tua família. Mas o que nós estamos fazendo para que uma próxima geração seja impactada? Esses homens foram presos. Esses homens foram açoitados. E depois a Bíblia diz que eles foram entregues na mão
daquele chefe da prisão, daquele carcereiro. E foi-lhes dado a ordem, prendam eles na prisão mais segura que tem, ou seja, lá no fundo da prisão. E ainda coloque corrente neles. Irmãos, como se eles fossem bandidos. Assim os homens de Deus eram tratados. Ainda existem lugares onde, se você for pego com uma Bíblia, você é preso. Ainda existem lugares onde as pessoas se escondem em cavernas para poder ler a Bíblia, para poder ouvir a palavra de Deus. E nós, queridos, muitas vezes por causa de um friozinho, uma dorzinha, um icinho, um aquilinho, nós temos liberdade de ouvir a palavra de Deus e nós arrumamos pretexto para não estar na casa do Senhor. Nós arrumamos uma dificuldade para estar na presença de Deus. E se nós fazemos isso para vir na igreja, imagine o nosso horário de oração, imagine o nosso tempo de oração. Ai, hoje está muito frio, eu não vou orar. Eu sempre repito isso, queridos, porque eu acho que é muito verdade. Há pessoas que só conseguem orar e ter vida de intimidade com Deus no meio da dificuldade. Que Deus nos ajude a mudar isso no nosso coração. Que Deus nos ajude a ser adoradores, independente da situação. Que Deus nos ajude a estar bem adorando a Deus, estar com dificuldade adorando a Deus, estar na praia pescando, aonde estivermos, estarmos adorando a Deus, tendo compromisso com Deus, tendo nosso horário com Deus, tendo uma vida regrada no Senhor. Aqueles homens foram lançados naquela cadeia, acorrentados. Mas a Bíblia diz, queridos, e eu não poderia deixar de citar essa passagem, o verso 25, diz que aproximadamente meia-noite, próximo da meia-noite, irmãos, Paulo e Silas estavam com o seu corpo, não sei se já tinham dado novamente as vestes a eles, mas creio que talvez eles estavam com bem pouca roupa, tudo cheio de chicotada nas costas, tudo machucado, tudo arrebentado. Eles podiam encostar um no outro e dizer, eu estou cansado, eu vou tentar dormir um pouco. E era justo. Eles poderiam dizer, eu vou dar um cochilinho aqui, mas é rapidinho, porque eu estou muito cansado. Mas eles estavam, queridos, com muita dor. Eles estavam num lugar frio, escuro, insalubre. Eles estavam ali num lugar como animais. Só porque eles estavam adorando a Deus. Só porque eles estavam libertando uma mulher dos demônios. Mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo louvor. Eles estavam adorando a Deus. Eles não tinham um Takamine. Ali é Eagle, né? Mas tem dia que os irmãos têm Takamine. Eles não estavam lá com a sua violinha, com o seu violãozinho, blazerzinho, né, Felipe? Quentinho, próximo da esposa, fazendo louvor. Eles não estavam, queridos, eles estavam numa cadeia, num lugar frio, por volta da meia-noite, sozinhos, presos, sem qualquer tipo de expectativa para outro dia, mas eles estavam ali fazendo louvor e adorando ao Senhor, e engrandecendo o nome do Senhor. Queridos, Deus não resiste um coração quebrantado. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, quando você entra no teu quarto, ou na tua sala, ou limpando a tua casa, fazendo qualquer coisa, ou no teu carro, indo para o teu trabalho, e você começa a adorar ao Senhor, e você começa a levantar um verdadeiro louvor e adoração. Irmãos, o céu se abre em teu favor. E a Bíblia diz que houve um terremoto, queridos. Um terremoto milagroso. Porque não machucou ninguém. Quebrou a cadeia. Abriu as portas da cadeia com o terremoto. Quebrou aquelas correntes, aquelas algemas que os prendiam. Mas ninguém se machucou. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram
libertos da prisão, de uma maneira milagrosa. Irmãos, eles podiam, quem sabe, estar buscando seus direitos na lei, eles podiam, quem sabe, estar procurando um advogado, eles podiam, mas eles estavam adorando a Deus. O que você tem feito? Atrás do que você tem corrido? Qual tem sido a tua área de escape? Aonde você tem buscado o favor? Eu quero dizer para você nessa manhã, espere no Senhor, adore o Senhor, busque no Senhor. E com certeza os céus vão se abrir em favor da tua vida. Eu não sei como vai ser esse terremoto, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor é poderoso para fazer muito, muito além daquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus. E tudo isso aconteceu, né, queridos? Esse capítulo tremendo do verso 16, onde começa com o encontro de Timóteo, depois passa por Lídia, a mulher que abre a casa para o evangelho em Filipos e se transforma então a igreja de Filipos. Depois eles libertam essa endemoniada, vão parar na cadeia, o terremoto faz com que a cadeia se abra. E aqui nós partimos para o capítulo 30, o verso 31, o último encontro deste capítulo. Último encontro de um homem que tem a sua vida transformada. E é através da vida desse homem que eu quero ater aos pontos dessa mensagem. Eu preciso que você leia comigo do 27 ao 31 para que nós possamos entender. Isso é em seguida ao terremoto. Acabou o terremoto, olha o que aconteceu. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Você já viu isso, irmãos? O preso preocupado que o chefe da cadeia ia se matar. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos, 3 pontos bem rápido para nós entendermos essa passagem e a importância de crermos no Senhor. Primeiro ponto, verso 29. Aquele homem se prostrou. Aquele homem reconheceu. Ele se entregou aos pés daqueles discípulos, entendendo que estava fazendo aquilo diante de Deus. Irmãos, existem muitas pessoas que elas até querem uma mudança na vida. Elas sabem que elas precisam, mas elas não têm essa postura, elas não têm esse passo de se prostrar diante do Senhor, diante do momento em que o pastor fala: irmão, se prostre, se jogue, se lance na presença de Deus. E aquele homem, mesmo não sendo conhecedor, mesmo não sabendo o que ele estava fazendo, mas através de todo aquele momento ali, quem sabe um momento de desespero, de angústia, ele se jogou aos pés daqueles discípulos e falou, né? O segundo ponto: o que é necessário? O que é necessário para que eu tenha salvação?
O que é necessário para que eu tenha a minha vida transformada? O que eu tenho que fazer? Irmãos, quando a pessoa faz essa pergunta, é porque ela está disposta a viver uma mudança, é porque ela está disposta a uma conversão. Lembra que eu falei no início da mensagem? Muitas pessoas até têm um encontro com Jesus, muitas pessoas até passam para o lugar onde Jesus está, muitas pessoas até têm a oportunidade de chegar muito próximo de Jesus, mas não estão dispostas a ter uma conversão, a ter uma mudança. Isso é importante, irmãos. Se você não quiser mudar, se você não quiser permitir que haja uma transformação na tua vida, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Eu citei na semana passada a respeito de Judas. Judas teve encontro com Jesus, Judas era homem de confiança de Jesus, Judas era o tesoureiro de Jesus, mas ele continuou sendo ladrão. E não sou eu que falo isso, a Bíblia diz isso. O versículo onde Judas questiona o porquê que aquele perfume tão caro foi derramado. E ele diz que poderia ter sido dado aos pobres, mas ele queria que fosse vendido e que o dinheiro viesse para ele. Pessoas que andam com Jesus, têm encontro com Jesus, mas elas não entendem a necessidade de se prostrarem, a necessidade de pedirem: Senhor, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que me converter, eu tenho que mudar minhas amizades, eu tenho que mudar o lugar que eu frequento, o que eu preciso fazer, Senhor, o que eu tenho que fazer. Ele era um funcionário público de Roma. Para ele o poderio era César. Ele não tinha entendimento, sabedoria da necessidade de um Deus que salva, que cura, que batiza, que liberta. Mas naquele momento ele queria, naquele momento ele entendia que não dava para viver mais debaixo de religiosidade. Naquele momento ele entendia que poderia haver uma transformação na vida dele. Então ele clama, o verso 30, o que é necessário? O que é necessário? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quem aqui está preocupado com a salvação? Quem aqui está preocupado com a salvação? Ontem nós estávamos num velório, um lugar de luto, de tristeza, e deram a oportunidade para a irmã de uma jovem, que é uma pastora, falar. E ela deu um recado para o dindo daquela jovem. Não, a jovem era a dinda do rapaz, o afilhadinho. Se quer ver a dinda de novo, conserte a tua vida. Conserte a tua vida. E lute todos os dias para que você tenha a salvação. E um dia você vai vê-la novamente. Porque aquele que morre no Senhor está vivo. Aquele que morre no Senhor está vivo na eternidade. Mas ninguém está preocupado com isso. A galera está preocupada com dinheiro, a galera está preocupada com investimento, a galera está preocupada com isso, com aquilo. Quem é o mais seguido? Quem é o mais aplaudido? Quem é o mais poderoso? Qual o tênis mais caro? Qual o último celular? O último videogame? Nem dá tempo do cara aprender a jogar um, já lançam outro. Meus irmãos, mas tudo isso é para essa vida. Tudo isso é para essa vida que passa muito ligeiro. Ninguém mais está preocupado com essa pergunta que esse homem fez: o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Ah, pastor, eu sou novo ainda para pensar nisso.
Nós não sabemos o propósito de Deus. Todos os dias, jovens, senhores, senhoras, adultos, crianças, seja por qual for o motivo, escutam a trombeta tocar, né? Glória a Deus por esses que escutam. Glória a Deus por esses que escutam. Irmãos, que a tua vida, no nome de Jesus, todos os dias, tenha essa interrogação: o que é necessário que eu faça para que eu tenha salvação? O pastor daquele momento fúnebre fez um comentário sobre uma palavra do sábio Salomão que todos comentam sempre no velório. É melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. Na festa é só alegria, né? Só alegria. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo curtindo. Ninguém tá nem aí com nada. Agora no luto, há o pensamento: e se fosse eu? E se fosse eu? Eu também passei por esse negócio. E se fosse eu? Será que eu tenho a certeza que aquele homem queria ter naquele dia, naquela madrugada? O que é necessário para que eu seja salvo? Irmão, essa palavra tem que queimar no teu coração. Pastor, já entendi. Não entendeu? Essa palavra tem que queimar no teu coração. Pergunte para você: o que é necessário para que eu seja salvo? Você sabe? Você tem essa resposta? Então, o primeiro ponto, ele se prostra, se joga trêmulo, a Bíblia diz. E o segundo, ele faz essa pergunta. E o terceiro e último ponto, verso 31, ele recebe a resposta dessa palavra. Ele recebe a resposta da pergunta que talvez todos nós nos fazemos muitas vezes, e se não fazemos, devemos fazer. Devemos fazer essa pergunta: o que é necessário? E o verso 31, que nós já lemos 2 vezes, eu vou ler novamente, diz: eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, presta atenção nisso. Ele perguntou: o que é necessário para eu me salvar? O que eu devo fazer para eu me salvar? Jesus, ele não dá bênção individual. Deus, ele não quer apenas que você seja salvo. Deus, ele não quer apenas que você vá morar no céu. Deus, ele não quer apenas que você venha viver uma vida eterna no céu. Mas a resposta daqueles homens, a resposta de Paulo e de Silas, aquele carcereiro, é: crê, e tu e a tua casa, tu e a tua casa será salvo. Irmãos, depois que eles receberam essa palavra, eles creram. Ele creu, né? Depois que eles deram essa palavra a ele, ele creu. A prova disso, ele pegou aqueles homens, levou até a sua casa. A promessa não é para minha casa? Então vamos para minha casa. A minha família precisa disso. Os meus filhos precisam disso. Irmãos, qual é o pai que não quer ver o filho salvo? Qual é o pai que não quer ver o filho dentro da igreja? Qual é o pai? Qual é a mãe?
Ainda mais no mundo que nós vivemos. Aquele homem leva Paulo, Silas para sua casa. A Bíblia diz que ele prepara uma mesa para eles. Aí ele vai tratar os machucados que eles tinham, que eu falei, e vocês nem deram atenção. Ninguém fez cara de dozinho. Mas era grave, porque aquele homem foi cuidar deles, foi limpar, foi passar, quem sabe, né, um óleo, uma erva ali para limpar aqueles machucados. Talvez aquele homem olhava para aqueles machucados e dizia, ele passou isso aqui porque ele tinha que parar lá na cadeia, porque tinha que acontecer um terremoto, porque a minha família tinha que ser salva. Ele passou isso daqui por causa que ele era um canal para que a bênção do Senhor chegasse na minha casa. Deus queira que um dia os homens e mulheres de Deus sejam vistos dessa maneira. Deus queira que as pessoas voltem a olhar para a cruz e vejam o que Jesus um dia passou para que hoje nós estivéssemos aqui falando em vida eterna. Para que mesmo em meio a tantas coisas que têm acontecido, nós possamos estar aqui alegres, felizes, animados, louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Somente crê, tu e tua casa. Queridos, naquela noite, todos da casa daquele homem e aquele homem foram batizados. Eu acho que Paulo nem lembrava mais das chicotadas quando ele batizou aquele povo. Eu fico imaginando como será que ele fez. Às vezes a gente reclama do frio. Esses dias eu tive o prazer de batizar 3 irmãos lá no São Gabriel. Nós estávamos nos mudando de imóvel, não tinha nossa aguinha aquecida ali. Eu pensei, o São Gabriel tem tanque batismal, água aquecida. Chegamos lá, meu Deus do céu. Você vê as fotos do batismo, eu estou fazendo assim, ó, para as pernas não congelar e não quebrar dentro da água, de tão gelada. Eu falava, glória a Deus, irmão, não vai ficar nenhum pecado, não vai ficar nada nessa água congelada no nome de Jesus. Mas mesmo assim a gente fica meio... O Ilhão entrou comigo, ele sabe, irmãos. Ele ficou meio... Bora lá! Às vezes a gente reclama, né, querido? Imagine tudo cortado, tudo machucado. Fazendo louvor, pregou, e ainda foi fazer a visita e batizou todo mundo na casa. Oh, meu Deus! Por isso que ele disse, sejas meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora a gente às vezes reclama do louvor, não participa do louvor, dá nota para a mensagem, reclama disso, daquilo. Irmãos, quando que nós vamos permitir que haja uma conversão, uma mudança na nossa vida, para nós sermos usados, para nós podermos levar pessoas ao encontro de Jesus? Como essas 4 pessoas tiveram a oportunidade, muito mais, né, queridos? 4 tiveram um encontro, mas se você for ver, Lídia, ela e a família foram batizadas. Está lá no verso 14 em diante. E ainda abriram uma célula, que se tornou a igreja. A mulher endemoniada foi liberta, nós não sabemos, mas eu creio que com certeza essa mulher também recebeu a salvação. E depois, aquele chefe daquela cadeia, aquele funcionário público, que teve a sua vida e a vida da sua família totalmente transformada pelo amor de Jesus. O verso 40, né, queridos, que finaliza. Depois Paulo, vou tentar ser bem breve aqui, Paulo volta com ele para a cadeia de manhã, para ele é funcionário público, né, querido? Paulo volta para ele com a cadeia, chega lá, os chefões lá mandam liberar Paulo. Paulo diz, não, nós não vamos sair.
Nós não vamos sair porque nós somos açoitados, sem julgamento, e nós somos romanos. Vocês não podiam fazer isso. E quando aqueles chefes, aqueles homens descobrem que fizeram isso, queridos, eles então vão até o lugar, como Paulo pede, e liberam eles. E depois a galera se reúne, sabe para onde que eles voltam, queridos? O verso 40. Então, vindo eles, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Terminou, todos tiveram um encontro com Deus. Agora, onde que a gente vai se encontrar? Lá onde foi aberta uma casa para o Evangelho. Lá onde nós temos a nossa célula. Queridos, aquele lugar se tornou uma das igrejas mais poderosas que Paulo abriu. A primeira igreja da Europa. Uma igreja, como eu já falei, generosa. Igreja generosa, a igreja que ofertava. Você vai ver Paulo por várias vezes. Quando ele escreve essa carta, né, a primeira carta, ele está na cadeia, porém naquela casa que ele mesmo alugou e ficou preso, uma prisão domiciliar. Foi a primeira prisão de Paulo. E ele escreve agradecendo a igreja de Filipenses pela ajuda, pela generosidade deles, pelo amor deles. Depois, a última carta de Paulo, que ele escreve a Timóteo, a segunda, que já está numa masmorra, numa prisão, onde ele sabe que ele não vai sair mais. E ele novamente faz agradecimento a pessoas da Macedônia, pessoas que foram daquela região até ele para levar ajudas. Irmãos, a gente não tem noção, o abrir uma porta de uma casa para o Evangelho, a diferença que nós podemos fazer na história. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. A ideia era que você conhecesse, entendesse o poder do capítulo 16 de Atos, até chegar na história desse homem, desse carcereiro, que era o tema da mensagem que está no verso 31. Agora eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu queria te dar a oportunidade nessa manhã de você fazer a mesma coisa que aquele homem fez. De você fazer a mesma coisa que aquele camarada teve a oportunidade de fazer. Se prostrar, se jogar diante de Jesus e perguntar: Senhor, o que é necessário para que eu seja salvo? E a resposta ao verso 31 eu já quero te entregar. Se você crer, tu e a tua casa será salvo. Você e a tua casa, você e a tua família serão salvos se você crer. A palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Nesta manhã, você tem a oportunidade de crer. Crer. Só que isso tem que mudar na tua vida. Isso tem que fazer que haja uma conversão. Se você crê que a salvação, ela já está vindo. Se você crê que a salvação, a qualquer momento, ela vai bater na porta da tua casa e você e a tua família vai ter salvo, comece a viver dessa maneira. Comece a viver com esse sentimento. Comece a viver com essa posição, com essa postura. Mude.
Mude. Mude. Para que Deus possa entrar na tua casa e restaurar toda a tua família e a tua vida. No nome de Jesus. Mude. Mude. Tá difícil? Louve. Tem até uma canção, né? Tá difícil, louve. Tá difícil, adore. Aqueles homens espancados, amarrados, eles estavam adorando e louvando ao Senhor. Eles estavam adorando e louvando ao Senhor. Que no nome de Jesus, queridos, a tua vida venha impactar a história do Evangelho. Que através da tua vida, através da tua família, muitas pessoas sejam ganhas. Que através da tua célula, no nome de Jesus, eu profetizo, possam existir igrejas como a igreja de Filipos. Que através da tua vida, através da dificuldade, seja qual for ela que você venha passar, pessoas tenham um encontro com Jesus, vidas sejam transformadas, que o teu propósito venha se cumprir, que o teu propósito venha se cumprir, que você não venha temer a gripe, a isso ou aquilo, que o teu propósito venha se cumprir. Deus é quem dá a última palavra, é Ele quem cuida, é Ele quem livra, é Ele quem liberta e é Ele quem salva. Eu quero orar por você nesse momento, mas eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua casa. Começa a trazer no teu coração aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, que ainda não tiveram encontro com Deus. Elas vão ter esse encontro através da tua vida, através da mudança, através da transformação da tua vida, vai fazer com que eles se encontrem com Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Quem que falta ser alcançado lá na tua casa? É a mãe, é o pai, é o irmão, é o primo, é o tio. Ai, pastor, aquele lá não tem jeito. Irmãos, quando alguém diz que não tem jeito, aí o Senhor diz, deixa comigo. É esses que Ele pega, é esses que Ele muda, é esses que Ele transforma. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós oramos nesta manhã por estas ministrações de encontro com Deus. Senhor, nós entendemos nesta manhã que não é só para nós, mas é para toda a nossa casa. E nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, que eles transformados, que haja mudança verdadeira nas suas vidas, que haja conversão dos maus caminhos, que haja, Senhor, no nome de Jesus, a salvação, que eles possam crer. Mas Deus, aquela família daquele homem não estava lá no momento, mas se nós crermos, toda a nossa casa será alcançada. Nós queremos essa palavra, nós tomamos posse nesta manhã. Eu declaro no nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me salvar, eu creio que o Senhor é poderoso para me restaurar, eu creio que o Senhor é poderoso para que eu e a minha casa sejamos alcançados no nome do Senhor Jesus. Vamos declarar isso, igreja, com voz de vencedor. Acorda o irmão do lado aí com voz de vencedor. Diz assim comigo: eu creio, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor é poderoso para alcançar eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus. Alcança os nossos lares. Alcança as nossas famílias. Restaura, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, você pode se assentar. Glória a Deus. Que palavra, hein, irmãos? Meu Deus, se não sacudiu você, meu querido, meu Deus, bênção, bênção pura. E não tem como não linkar, né, tudo isso que o bispo falou, a essa generosidade do povo de Filipe, né, para a gente trazer para nossas vidas, né, que tenhamos esse mesmo foco como a igreja daquela época. A igreja não é o bispo, a igreja não é o pastor, a igreja não são os obreiros, a igreja somos eu, você, a igreja somos nós. Esse é o corpo de Cristo. Existe a cabeça, o braço, o dedo. O teu pé funcionaria se não houvesse a perna? Não. O teu braço, se não tivesse o ombro? Uma coisa está interligada na outra, e cada um faz o seu papel e a sua parte, meu irmão. E você é parte desse corpo, amém? Eu quero contar uma história, eu li em um livro, um rapaz foi conhecer uma fazenda enorme, vários alqueires de terra, plantações imensas, e o dono daquela fazenda falou, vamos conhecer toda essa área, quero te apresentar. E pegou uma caminhonete e foram passeando por aqueles caminhos longos, muita terra, muita terra. Chegou numa parte onde tinham várias máquinas agrícolas, enormes, colheitadeiras, máquinas de adubo. Em outro lugar, uma aeronave. Ele falou, nossa, até um avião. Ele falou, esse a gente usa para passar como que chama? De insetos, venenos, né? Porque é uma área muito grande, então se for fazer isso manual, perderíamos muito tempo, o avião agiliza nosso processo. E foram caminhando pela fazenda. E ele, meu Deus, quanta coisa, né? E chegou numa parte, ele viu um enorme celeiro. Várias sacas de sementes. Daí esse rapaz perguntou, e essas sementes, para que servem, né? São para algum cliente que está reservado? E daí esse fazendeiro falou, não, essas sementes são para que na próxima colheita nós tenhamos o que plantar. Na próxima, né? A gente tenha, isso aqui é só para a próxima colheita. Isso aqui a gente vai semear na próxima colheita. Então, ou seja, ele teve que separar de tudo aquilo que ele plantava, de tudo aquilo que ele colhia, um celeiro enorme de várias sacas para poder ter o que colher e o que plantar. Amém? O que podemos absorver e aprender? Que na colheita há uma parte que não deve ser consumida, mas que precisa ser guardada para a semente. Amém? Então nós temos que sempre ter atentos, né? Como semear e para que a nossa colheita seja farta. A Bíblia fala sobre você plantar 1 para 100, amém? E assim eu creio na minha vida. E eu creio também na sua vida, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. É um Deus de prosperidade. Um Deus que nunca vai deixar faltar nada, assim como nunca deixou faltar na minha casa. Passei por vários períodos, irmãos, vários períodos de dificuldades. Mas eu me apeguei ao Senhor, e Ele nunca me desamparou, nunca me desamparou, nunca me desamparou. Sempre confiei nele. Eu poderia pedir, eu sei que poderia pedir. Tem o bispo aqui, tem o Rubens, tem a minha mãe, meu pai, que na época, eu teria várias pessoas, eu poderia pedir, levantar a mão, e eu sei, mas de imediato, eles iriam me ajudar, de imediato. Mas não é esse o servo de Deus que vai pedir socorro aos humanos, mas sim, eu pedi a Deus, e Deus proveu. Já contei várias histórias para vocês de testemunhos que eu vivi na minha casa, que vivemos na nossa família, de ficar tempo sem comer uma pizza, 8 meses quase, e um dia o meu pai mandar uma pizza. São coisas simples, mas se a gente não vê, e não, como eu falei na última vez que eu falei sobre oferta, nas pequenas coisas, meus irmãos, nós nunca vamos enxergar nas grandes. Amém? E à medida que nós, né, plantamos
a medida que nós plantamos será a medida que nós iremos colher também. E eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Nossas ofertas devem ser generosas e não avarentas. Nossas ofertas devem ser semeadas com fartura. Nossas ofertas devem demonstrar um coração desapegado às riquezas. Então, meu irmão, você quer colher bastante? Você quer realmente ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida realmente cheia da abundância de Deus? Não digo só em riquezas, meus irmãos. Se Deus achar que você deve ter as riquezas, amém. Mas uma vida de abundância, de alegria, ser uma pessoa contente com aquilo que você tem. Assim como eu falei na última oferta que eu fiz, se contentar com o pouco. Deus vai te abençoar. E a igreja é isso, nós estamos aqui juntos, é uma missão minha e tua, né? Ajudar esse reino, ajudar para que aquela porta esteja aberta, para que os drogados entrem aqui, como eu um dia fui um drogado, como um dia eu fui um bêbado, e uma porta dessa me salvou, uma porta dessa me tirou desse caminho tenebroso que eu vivi. Meu irmão, pense na vida das pessoas, seja mais amoroso, seja mais apegado a isso, a fé que Deus te deu, amém? Eu creio, meu irmão, que Deus tem uma abundância extraordinária para você. Confia no Senhor Jesus e com certeza Ele nunca vai te desamparar, em nome de Jesus, amém? Então, você que tem a sua oferta, seu dízimo, separe ele aí, a gente vai orar, consagrá-lo ao Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai. Primeiramente pela vida, Deus, porque estamos aqui, Senhor, de pé, Senhor Jesus. Convictos da nossa salvação, Pai, convictos do nosso chamado, Deus, porque Tu és bom, Pai. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E nos constrange, Deus. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Se não fosse a Tua sabedoria, Senhor, se não fosse a Tua graça sobre a nossa vida, Pai, nós nem em pés não estaríamos mais, Senhor. Mas o Teu amor condicional, Senhor, demonstrado naquela cruz, Pai querido, acabou, Senhor, com o jugo, com o fardo, Pai, que carregávamos, Pai, de uma escravidão de pecados. E, Pai, hoje estamos na luz de Cristo, Pai querido, estamos aqui, Pai, para realmente, Pai, desfrutar do Teu amor, da Tua graça em família, Pai. Uma igreja, Senhor Jesus, saudável, Pai. Uma igreja que estamos agora prestes a conquistar a terra prometida, Senhor, que é aquele barracão lindo ali do lado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nos dá força, Senhor. Abençoa cada servo, Pai, abençoa o desempregado, Deus, abençoa, Pai, aquele que está esperando uma promoção, Senhor. Pai querido, abençoa aquele que não tem o que comer, Jesus. Que possamos ser o canal de bênção na vida dele também. Porque Tu és fiel, Senhor Jesus. E eu creio no Teu poder e no Teu amor. Em nome de Jesus, abençoa as ofertas dos meus irmãos, os dízimos deles, Senhor. Que multiplique, Pai, e nunca falte nada na casa deles. É o que eu clamo em nome de Jesus, o meu Salvador. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. O culto está acabando. Hoje foi ensaiado, hein, irmãos? De noite tem mais, né, queridos? Terça-feira nós temos o nosso culto de oração. Tempo maravilhoso na presença de Deus. Temos uma palavra rápida, irmãos, um culto de 1 hora. Não dá tempo de você assistir nem um negócio lá no Netflix, de tão rápido que é. É 1 horinha de culto, tem palavra, tem louvor, tem um tempo gostoso de oração, né? E depois nós temos a nossa reunião com os nossos líderes. Então, não fique em casa, queridos. Por mais que diz que segunda e terça vai vir um friozinho, mas nós somos curitibanos, né?
tempo aqui de adoração na presença de Deus, um tempo onde nós vamos buscar e vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Eu quero dar aqui um aviso, dia 31, né? Dia 31 nós vamos ter uma mini vigília, é um sábado. Nós vamos começar 8 horas, 7 horas, a partir das 19 horas, nós vamos começar, vai ter uns 2, 3 períodos de louvor, dança, adoração, uma palavra rápida e muito tempo de busca da presença do Espírito Santo. Queridos, eu não saio daqui sem receber tudo que Deus tem para a minha vida. E que no nome de Jesus seja assim na tua também. Amém? Que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Coloque a mão em direção ao teu lar. Deus, muito obrigado por este culto maravilhoso. Continua, Espírito Santo, falando na vida de cada um através dessa palavra que foi ministrada. Senhor, nos faz entender o nosso propósito, nos faz, Pai, fazer a diferença na nossa casa, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo do teu cuidado, nos dá uma semana abençoada, livra-nos de toda seta maligna, virose, praga, doença, nada tem poder sobre a nossa vida, somente a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Coloque as mãos em posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Viva Cristo!